O Alexandre deflagrou uma nova bomba em Brasília contra o Jair Bolsonaro. A coisa tá ruim pro desgoverno. A pedido da delegada Denise é aquela delegada do inquérito das fake news, do inquérito dos atos antidemocráticos, esse já foi finalizado, e do inquérito das milícias digitais. A partir de um pedido da delegada Denise, que é o terror de Bolsonaro, o Alexandre de Moraes compartilhou com o inquérito das milícias digitais aquela investigação sobre documentos sigilosos da Polícia Federal que o Bolsonaro vazou para atacar o TSE. Por quê? Porque segundo a delegada Denise, o Bolsonaro, quando ele vazou uma investigação sigilosa da Polícia Federal para disseminar fake news sobre as urnas, o Bolsonaro provou ali que ele tem ligações com as milícias digitais, porque foi instantâneo. O Bolsonaro vazou aquilo e as milícias digitais do Bolsonaro começaram a replicar aquilo nos grupos bolsonaristas. Então, a Denise falou, Alexandre, compartilha esse inquérito aqui com o outro inquérito. Os dois estão sob a tutela da mesma delegada, mas ela precisa compartilhar o inquérito com o outro. Então o Bolsonaro, agora, por decisão da Alexandre de Moraes, ele é oficialmente investigado em outro inquérito, que é o inquérito das milícias digitais. Vamos lembrar que nesse inquérito já estão sendo investigados o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Eles foram citados diretamente no pedido de abertura de inquérito. Por quê? Porque esse inquérito ele nasceu a partir do inquérito dos atos antidemocráticos. Lembra que os bolsonaristas fizeram lá um acampamento do gado 300, tinha lá a Sara Giromini, Oswaldo Eustáquio, eles acamparam com barracas da Havan e ficaram lá em Brasília, falava até que tinham armas no acampamento, isso em 2020, lembra disso? Muita gente da esquerda ficou com medo, achou que o Bolsonaro ia dar golpe, falava, calma gente, esse pessoal vai acabar todo preso, vão todos presos. O que aconteceu? Foram quase todos presos. O inquérito dos atos antidemocráticos finalizou e deu origem ao inquérito mais abrangente, que é o inquérito das milícias digitais. O Jair Bolsonaro não era oficialmente investigado, agora ele é. Então é mais uma investigação contra o Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa, o Bolsonaro ele percebeu, e ele deu isso a entender nessa semana, na viagem que ele fez ao Nordeste, ele percebeu que ele vai ficar muito tempo preso depois que ele sair da presidência. Ele tá com medo, ele tá com muito medo, o Bolsonaro, e ele tá meio sem saber o que fazer. Eu não vi, pelas falas do Bolsonaro, nenhuma alternativa que ele fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a não ser ameaçar mais, porque ele tá realmente com medo. Esse crime que ele cometeu, que já está investigado em 2 inquéritos, no STF e um no TSE, é talvez o crime em que o Bolsonaro vai ser preso antes, porque é um crime muito fácil de ser investigado. Eu vou explicar tudo aqui, o caminho que leva à prisão do Bolsonaro já no começo de 2023, mas antes um segundinho. Se você é fora, Bolsonaro quer ver esse maldito preso, que não adianta, eu falo sempre, não adianta ele sair da presidência e ficar aproveitando os bilhões que ele roubou. Adianta? Não, tem que ser preso. Você quer ver o Bolsonaro preso? Inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente vai pra cima desses malditos todos os dias. Aqui a gente não descansa, passa chuva, passa sol. Eu morava no México, por culpa do Bolsonaro, teve um dia que teve um furacão categoria 3 lá na minha cidade. Mesmo assim teve vídeo no Plantão Brasil, que aqui a gente não para. Então inscreva-se aqui para fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. A guerra política já começou esse ano, eles estão disseminando fake news como nunca antes. E eles vão disseminar mais, a coisa vai piorar. Então, para você fortalecer a esquerda, inscreva-se aqui. Agora, aproveita e inscreva-se também nas minhas outras redes sociais, tá? No primeiro comentário do vídeo eu deixo as minhas redes todas. Agora vamos falar sobre o inquérito das milícias digitais, o Alexandre de Moraes, e esse caminho para a prisão do Bolsonaro, que, ao que tudo indica, ele percebeu que o caminho por esse inquérito vai ser muito rápido para a prisão dele. Ele está desesperado com isso. O que aconteceu? O Bolsonaro ele vazou uma investigação sigilosa da Polícia Federal. Os documentos, imagina um papel, são vários documentos, folhas de papel, eles tinham na borda do documento escrito assim, sigiloso. Se é sigiloso, não pode vir a público. O Bolsonaro não apenas vazou isso, ele pediu para o ajudante de ordens dele, porque quem não sabe, o presidente tem um ajudante de ordens que faz tudo que o presidente manda, para ele disponibilizar aquilo na internet. Ok. Aí o que aconteceu que foi descoberto na investigação? O seguinte, logo no dia em que aquele link foi disponibilizado, o link por uma investigação sigilosa, que é crime, os grupos de WhatsApp bolsonaristas começaram a disseminar aquele link muito rapidamente. E pela investigação do inquérito das milícias digitais, a delegada Denise falou, opa, peraí, isso aí é uma atitude coordenada. Aí tem uma coisa, Thiago, eu sei que é uma atitude coordenada. Você deve estar falando, mas Thiago, isso é óbvio que é coordenada. É igual você falar que a bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branca. É uma coisa muito óbvia, todo mundo sabe. Sim, mas para ela pedir para o Bolsonaro ser tornado investigado oficialmente, ela precisa provar que foi coordenado. E aí, no inquérito das milícias digitais, ela mostrou,
foi vazado tal hora o link, 2 minutos depois aquilo já estava circulando em dezenas de grupos, depois em centenas, depois em milhares de grupos, em uma ação coordenada pelo Gabinete do Ódio. Ou seja, o Bolsonaro tem ligação direta com o Gabinete do Ódio. Então o Bolsonaro tem que entrar no inquérito das milícias digitais. Então ela pediu, isso tem que ser pedido oficialmente, apesar dela ser a delegada dos 2 casos, e ela está a par de tudo, as informações estão todas na cabeça dela. Ela não pode escrever no relatório de uma investigação uma coisa que não foi pedida oficialmente, senão é uma prova ilegal. Então ela pediu para o Alexandre de Moraes, que é o relator das 2 investigações, o seguinte, queremos que você compartilhe com o inquérito das milícias digitais todo o conteúdo da investigação sobre a quebra de sigilo funcional, que é essa investigação que o Bolsonaro não foi depor faz 2 semanas, e de que o Bolsonaro vazou esse documento sigiloso. O Alexandre de Moraes deu uma decisão que caiu como uma bomba em Brasília. Por quê? Porque a decisão do Alexandre de Moraes torna o Bolsonaro oficialmente investigado no inquérito das milícias digitais. E tem uma coisa, esse inquérito das milícias digitais, quando ele foi aberto a partir de um relatório da Polícia Federal, um relatório escrito pela delegada Denise. Esse relatório citava o Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro como os 2 mandantes do Gabinete do Ódio. Ele veio do inquérito dos atos antidemocráticos. E aí citava também o seguinte, que esses atos antidemocráticos foram organizados e foram assim, empurrados ou promovidos por uma série de fake news. Fake news que foram disseminadas virtualmente pelo Gabinete do Ódio, comandado pelo Carlos e pelo Eduardo. Por isso, quando acabou o inquérito dos atos antidemocráticos, o Augusto Aras, que não quer investigar o Bolsonaro, apesar dele ter feito um monte de diligência contra a Bia Kicis, contra a Carla Zambelli, contra o Daniel Silveira, tudo mais, sempre se posicionou contra os deputados bolsonaristas, ele defendia os filhos do Bolsonaro. E ele falou, esse inquérito não deu em nada, não farei nada. Passados alguns meses do relatório final, o Alexandre de Moraes falou, Augusto Aras não vai fazer nada com esse inquérito? Tá. Fechou o inquérito dos atos antidemocráticos, abriu o inquérito das milícias digitais. Ele abrange a mesma coisa. São milícias digitais que atacam a democracia, ou seja, são atos antidemocráticos, mas não apenas nas ruas, também digitalmente, que é exatamente isso que o Bolsonaro faz. E quando o Bolsonaro vaza um inquérito sigiloso para atacar o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e atacar o funcionamento das urnas, ele está atacando diretamente a democracia, porque a principal maneira de você atacar a democracia é você começar a colocar em xeque, colocar em dúvida o sistema eleitoral, porque se as pessoas não confiam, quando você aperta ali o botão, o seu voto vai para o candidato que você votou, as pessoas já não confiam mais na democracia do país. E aí o que acontece? É isso que o Bolsonaro fez. Então, como a ação foi coordenada, é exatamente milícias digitais contra a democracia. Então o Bolsonaro ele tá agora no centro desse inquérito num crime que ele cometeu, que ele mesmo provou o crime. Esse é o problema do Bolsonaro, é isso que causa desespero nele, que ele cometeu o crime em rede nacional na frente de todo mundo, ele cometeu numa live. Não é o tipo do crime que o cara cometeu e você fala, nossa, mas cadê os documentos? Onde estão as provas? Vou te dar um exemplo, quando o juiz ladrão Sérgio Moro condenou o Lula e prendeu o Lula para o Lula não disputar a eleição e não ganhar do Bolsonaro em 2018, o Lula falava, eu quero que o Sérgio Moro me mostre as provas. Não tinha como mostrar, porque o Lula era inocente. Mas, quando tinha algum outro crime de corrupção, as provas geralmente eram documentos. Teve um crime lá do Michel Temer que ele recebeu um cheque de 1 milhão, aí apareceu o cheque de 1 milhão nominal ao Michel Temer. Então, são documentos. No caso do Bolsonaro, não precisa disso. Não precisa de busca e apreensão, não precisa achar documento. Não. O crime foi gravado em rede nacional. É como o cara chegar em rede nacional, matar uma outra pessoa e falar, não fui eu, mas tá ali o vídeo. É isso que o Bolsonaro fez. Agora, a estratégia da defesa do Bolsonaro, que é uma estratégia desesperada, uma estratégia que não dá certo, é dizer que o inquérito não tinha sigilo. O Bolsonaro falou que aquele inquérito não era sigiloso. Só que tem um problema. As folhas do inquérito que estavam no link que os bolsonaristas começaram a baixar e divulgar, no cantinho das folhas, como eu disse, estava escrito sigiloso. Como é que ele vai falar que não é sigiloso um negócio que está escrito sigiloso? A coisa tá ruim. E aí vem o caminho da prisão do Bolsonaro que ele percebeu. Provavelmente ele está tendo muitas reuniões com o advogado-geral da União, exatamente por causa desse inquérito, que é o inquérito que está correndo no STF, no inquérito das fake news, no Tribunal Superior Eleitoral, num inquérito que foi aberto de ofício, e agora também no inquérito das milícias digitais. Quer dizer, essa investigação desse documento vazado tá correndo em 3 inquéritos, 2 no Supremo Tribunal Federal e 1 no TSE. Qual o caminho da prisão que o advogado-geral da União deve ter dito pro Bolsonaro? Se der tudo errado, é por aqui, provar que o Bolsonaro violou o sigilo funcional, da prisão
dá até 4 anos de prisão. E aí vamos lembrar, qualquer crime no Brasil que dê menos de 2 anos de prisão, geralmente a pena é convertida em multa, em serviços prestados, alguma coisa assim. Mas quando é acima de 2 anos, a pessoa vai presa. Ah, vai ficar pouco tempo, vai ficar 1/6 da pena, vai ficar menos de 6 meses, mas vai presa. Vai presa. E pro Bolsonaro, ele não quer ficar um dia na cadeia. É ruim, o Bolsonaro preso, imagina, o Brasil para. Mesmo o Bolsonaro já não sendo mais presidente em 2023, ele vai preso, o Brasil para. E o bolsonarismo cai por terra, porque muitos bolsonaristas são moralistas, e vão falar, não, quem é preso é porque é bandido. Outros vão falar que é perseguição e tudo mais, mas ele sabe que ele vai perder muito apoio, principalmente de pessoas despolitizadas, que ainda são manipuladas por algumas fake news, que vão falar, peraí, esse cara tá preso, esse cara deve ter cometido algum crime. Muita gente é assim. Isso tá na população brasileira, tem pesquisas que provam isso. Tá, aí... O que acontece? O caminho é o quê? Provar que o Bolsonaro realmente vazou o inquérito, e o inquérito das milícias digitais também tem crimes contra a democracia. Crimes que estavam na antiga lei, que não existe mais, que é a Lei de Segurança Nacional, e que estão no Código Penal. E são crimes que dão mais ou menos, o Bolsonaro deve ter sido informado, se ele pegar pena máxima em todos os crimes, mais ou menos 12, 13 anos de prisão. E aí, mesmo se o cara fica 1/6 da pena, se ele pega um monte de coisa, fica aí 1, 2 anos preso. E aí? Esse é o problema do Bolsonaro. E se ele vai preso nesse inquérito, que é o inquérito mais fácil, mais rápido de ser concluído, e onde o julgamento será mais rápido, sabe o que acontece? Enquanto ele está preso, os outros inquéritos vão caminhando em 2023. E você acha que o Alexandre de Moraes, quando o Bolsonaro não for mais presidente e não tiver mais como chantagear a democracia, você acha que o Alexandre de Moraes vai parar? Você acha que vai chegar 1º de janeiro de 2023, o Alexandre de Moraes vai falar, nossa, que bom, Bolsonaro não é mais presidente, aí o Lula ganha a eleição, o Lula já assumiu, o Alckmin, amigo do Alexandre, é vice, vou parar aqui os inquéritos, você acha? Não, ele vai continuar. Aí é que ele vai pra cima mesmo, sabe por quê? Que aí não vai ter o Bolsonaro com a caneta Bic dele, com o ministro da Defesa, falando, olha, vamos ameaçar aqui o Alexandre, olha, vai ter golpe armado, olha, vai ter isso. Não vai ter. Pelo contrário, quem vai ter a caneta Bic ou não, vai ser o adversário do Bolsonaro, que vai ser o presidente, que vai ser o Lula. Ou seja, o Bolsonaro, além dele não ter o poder, os inimigos do Bolsonaro terão poder. A coisa vai ficar muito, muito ruim pro Bolsonaro. Então calma. Sei, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas querem tudo em cima da hora. Mas, felizmente, no Brasil, temos o Estado Democrático de Direito, e o Bolsonaro vai ter direito à ampla defesa dele e vai acabar preso no final, sem poder falar que foi perseguido nem nada. Vai ser preso o Bolsonaro. Esse é o primeiro inquérito. Ele estando preso, aí, pra ficar preso, vai responder, os outros vão avançando enquanto tá preso, pra ele ficar preso muitos anos, é assim, Então, já vai preparando aí que no comecinho de 2023, muito provavelmente já veremos o Bolsonaro preso por conta desse inquérito, e ele já percebeu, é por isso que ele tá desesperado. Ele fez ameaça ao Alexandre de Moraes ontem, ele fez outra ameaça hoje, ele tá cometendo vários crimes eleitorais porque ele tá desesperado, e ele já anunciou. O bolsonarismo já anunciou que eles vão começar a partir da semana que vem a atacar o Lula com absolutamente todas as forças deles. Eles esqueceram agora de Sérgio Moro, esqueceram de Dória, de todo mundo. Agora os ataques serão todos voltados ao Lula, com fake news. Eles vão ressuscitar aquela delação sem provas do Palocci, que o próprio Sérgio Moro sabia que não tinha provas. Eles vão pegar processos do Zé Dirceu, tentar conectar Dirceu com Lula, com Palocci, com não sei o quê. Essa é a nova estratégia do Bolsonaro, e isso está sendo anunciado pelo bolsonarismo. Saiu em vários veículos de comunicação hoje, que a partir da semana que vem, o gabinete do ódio vai se especializar em atacar única e exclusivamente ao Lula. Então a guerra política vai começar, é por isso que eu peço, inscreva-se aqui no canal, porque quanto mais inscritos a gente tiver aqui, maior é o nosso poder pra gente descartar, pra gente desmentir as mentiras do gabinete do ódio. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá no interior de São Paulo, denunciando o Bolsonaro, que a gente tem que denunciar também nas ruas, que tem gente que não vem pro YouTube ver os vídeos, não vai no TikTok, não vai no Instagram, não vai no Twitter nem no Facebook, então a gente chega nas pessoas nas ruas, mostrando que o Bolsonaro é culpado por essa desgraça que tá acontecendo no Brasil. Campinas. Se você também é contra Bolsonaro,
Tá aqui um trecho e ó, a gente fechou agora em São Paulo, a gente vai rodar, hein? Em dois bairros bem ricos, Moema e Ibirapuera. Em São Paulo, então, lá tem muito bolsominion e eles vão escutar umas boas verdades sobre esse desgoverno maldito. Quem quiser nos apoiar embaixo do vídeo aqui, ó, aqui embaixo, tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais e na descrição do vídeo tem os outros canais. Inscreva-se lá também. Falou!